alegria cumprimento a todos em mais essa oportunidade de abrirmos a Bíblia Sagrada e podermos estudar. Eu gostaria de convidar o Arilson, que venha dirigir a oração inicial. Querido Deus e soberano Pai do Universo, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao teu nome. Amém. Amém. Nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de termos estudado a tua palavra. Pedimos a presença do teu Espírito Santo para nos iluminar, nos dar sabedoria, para compreendermos um pouco mais sobre a história do pecado. Que o Senhor capacite o irmão Rafael, Senhor, que vai nos repassar as informações. Cada dia o Senhor possa também estar com ele. Que o Senhor abençoe também que essa avenida hoje fique um pouco sossegada, para a gente poder prestar mais atenção no assunto. Amém. Em teu filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Na aula passada nós fechamos a genealogia de Adão, parte 1 e parte 2. Completamos o desenrolar do que se deu a genealogia de Adão até nos dias de Noé. Um detalhe interessante que nós observamos e conseguimos concluir dentro do contexto bíblico foi observar no livro de Gênesis, no capítulo 6, verso 4, que tinha 3 grupos de civilizações distintas sobre a face da terra, todos descendentes de Adão, que são incontestáveis. Vimos lá em Gênesis 3:20, Eva sendo mãe de todos os seres que habitam sobre a face da terra, ela não tinha gerado ainda Caim e Abel. Depois nós vimos então no texto que eu citei agora mesmo, Gênesis 6, verso 4, os 3 grupos, os valentes, que são os Nefilim, os valentes da antiguidade, filhos dos homens e filhos de Deus. Vimos nas 2 aulas que Caim encabeçou a genealogia dos filhos dos homens, que deu um segmento de rebeldes, de pessoas que não andaram com Deus, não tinha a educação da luz, que foi o que Caim assumiu diante de Deus, esse espírito rebelde, e procurou educar seus filhos dessa forma, a sua descendência. Por isso eles foram chamados filhos dos homens. Os filhos de Deus, nós vimos nas aulas anteriores, Abel, ao ser assassinado, quando nasceu Sete, na linhagem de Sete, então encabeçou a partir de Adão, Sete, os filhos de Deus. Que aí então nos dias do dilúvio, aparece no verso 4 do capítulo 6, esses 3 grupos distintos. Inclusive, Gênesis capítulo 4, verso 17, fortalece esses outros 2 textos, quando mostra que Caim pegou sua mulher, teve um filho, deu o nome dele de Enoque, né? E quem seria então essa esposa de Caim? Nós vimos isso na aula passada. Então jamais Deus iria endossar uma relação incestuosa. Evidentemente que essa mulher já pertencia a alguma civilização existente da época. São seres os quais Gênesis 3:20 está comentando, que Eva era mãe de todos os seres da terra. Então está ali naquela turma esse descendente. E já comentamos anteriormente, em outras aulas, que Deus não criou um universo com planetas isolados. Ele criou um universo interativo, só que na eternidade, raça pura. Aonde iniciou um processo de raça caída, passou a se tornar contextos isolados. Mas no meio de raça caída tem diversos planetas, como de raça pura também. E evidentemente houve cruzamento entre raças de humanos em diversas partes do universo. Tanto que nós podemos ver e notar a diferença das pelagens que tem no planeta Terra. Pele amarela, pele vermelha, negro, branco e etc. E mesmo sem falar nos japoneses, quem originou essa raça foram os Jomons, né? Tem o olhinho puxado, diferente do nosso. E outros povos também têm o olhinho puxadinho. Não tanto quanto o japonês, mas tem. Então isso deixa, no mínimo, alguns mistérios, alguns questionamentos muito curiosos por trás dos bastidores, para que nós possamos estudar no desenrolar das entrelinhas das Escrituras Sagradas. Coisas que não teria como explicar tanto, entrar em tanto detalhe, porque não temos recurso tecnológico nem científico, muito menos evidências abertas
do ponto de vista arqueológico ou da paleontologia, seja lá onde for. Na ciência, de um modo geral, nós não temos como apurar com muita precisão muita coisa que nós gostaríamos de saber em detalhes. Mas as curiosidades que as entrelinhas da Bíblia nos apresentam é suficiente para que nós possamos entender com mais facilidade o assim está escrito da forma com que foi escrito. Nós estudamos também, uma sugestão interessante na aula passada, que como as famílias eram tribais, o nome tinha um peso muito grande no perfil do indivíduo. Não só no perfil moral, mas espiritual, profissional, etc. Então, muito nós aprendemos a observar tanto a genealogia de Adão via Caim, como via Sete, facilita com certeza a compreensão da formação das primeiras civilizações sobre a face da Terra, especialmente em se tratando tanto antes do dilúvio como depois do dilúvio, na região do Fértil Crescente, como egípcios, assírios, acádios, sumérios, etc., como depois do dilúvio, na descendência de Noé, foram repovoando novamente essas regiões e toda a face da Terra, que hoje estaremos aprofundando um pouco mais sobre isso. Um outro detalhe interessante que nós observamos na aula passada, e não deveríamos deixar passar batido, foi a forma com que Lameque de Caim assassinou, a frieza com que ele se defendeu, se justificou de legítima defesa e assassinou Caim e um outro filho de Caim, e ele ainda usou como se fosse de um deboche, ao dizer que se Caim seria vingado 7 vezes, que ele seria 77. E da forma com que ele falou aí, não deixou de insinuar um certo deboche, com ar de preocupação no fundo, da consciência pesada de ter feito uma besteira, de ter assassinado alguém que estava assinalado por Deus para que evitasse justamente de acontecer esse tipo de situação. E não teve jeito, né? Aí fica registrada a ignorância voluntária do indivíduo, né? Que é a pior coisa que possa ter. O ignorante involuntário é uma coisa, mas o ignorante voluntário, esse é terrível. Esse aí ele parte para cima e faz a besteira planejada, com frieza. Ele não está nem aí, basta que ele tenha condição para isso. Ele enfrenta, como Caim enfrentou o próprio Deus, ele enfrentou Caim e o descendente dele, e fez o que fez. Você ia comentar alguma coisa? Não foi Lameque que matou Caim? Então? Foi o Lameque de Caim, o descendente dele. Rafael, mas essa versão que fala 77, verso 24 diz assim, ó: se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Mas não tem problema, tudo é a mesma coisa, 77 ou 7 vezes. O fato é que ele usou essa expressão de hipérbole, de exagero, né? Para atribuir para ele mesmo a se condição. Se for questão matemática, 70 vezes 7 dá 490, dá 77. Então, assim, isso aqui é uma coisa interessante. Mas isso é força de expressão, né? Aí não quer fazer uma apuração matemática, mas é uma força de expressão. Agora, observando o que aconteceu com Caim assassinando Abel, com Lameque assassinando Caim e seu descendente, dentre outros exemplos desse período, dá bem para imaginar que quando chegasse nos dias de Noé, que nível que estaria a maldade sobre a face da terra e a violência. E nós estamos falando de quê? De 1650 anos após o pecado de Adão, quando estouraria o dilúvio. Em 1650 anos, o planeta chegou numa condição que não tinha mais jeito. Deus foi obrigado a passar a régua na história do planeta. Nós vamos estar entrando agora mesmo e observando em mais detalhes sobre isso aí. Hoje nós já estamos no ano 2019, após a chegada de Cristo. Ou seja, nós estamos há mais de 4.000 anos, são 2.350 para trás e 2019 para frente. Então, nós estamos há mais de 4.000 anos que aconteceu o dilúvio. Nós estamos caminhando numa direção que tudo leva a crer que a nossa raça realmente está prestes a ver Jesus voltar, pela condição que o planeta se encontra. E esse estudo que a gente aprofunda aqui, a escatologia, trabalhando essas civilizações antigas, é justamente buscando o preparo para viver os nossos dias, buscando orientações básicas
para que nós possamos formar paralelos do dia a dia em que vivemos, achando formas da palavra de Deus, para encontrar, evidentemente, a palavra viva do Espírito Santo em nosso coração, nos mostrando, de fato, o caminho firme com que nós devemos andar, para evitar o máximo da cabeçada, além das que a gente já dá na vida o tempo todo, né? Gesiel? Então, de Adão a Cristo, foi uns 4.000 anos. Jesus nasceu, na realidade, se for pôr o preto no branco, do ano 4003 para 4004, da história do pecado, da queda de Adão até ali. Esses 3 que existem aí, Jesus nasceu antes do zero, de 3 para 4, antes do zero. 3 anos e meio mais ou menos. É a diferença das mudanças que já teve no calendário na época. Do gregoriano para o romano, né? Do lunar para o solar. Calendário lunar para solar. Jesus foi batizado no ano 27, com 30 anos de idade e meio. Ele morreu no ano 31, com 33 anos e meio. Entendeu? O que importa para nós é a base real dos acontecimentos cronológicos, né? E isso é o que nós temos estudado dentro da escatologia, tendo as datas como base aproximada das informações proféticas e escatológicas, que facilitam o entendimento daquilo que a profecia já cumpriu, que é a história autêntica que já aconteceu em datas exatas. E aí a gente vai na Bíblia e consegue filtrar e ter a certeza de que a Bíblia, a palavra de Deus, estava se referindo a determinados fatos. Para finalizar a revisão, nós comentamos também na aula passada que a partir de 7 surgiram 4 evangelistas, que dos 4, 3 deles se tornaram profetas também dentro do relato bíblico. Enos, evangelista, que começou a falar o nome do Senhor, a evangelizar. Depois veio Enoque, Judas verso 14, que comenta que ele falou inclusive da volta de Cristo hoje, nos nossos dias. Pensa, ele não só falou do seu tempo, de profecias para os seus dias, como ele estendeu a escatologia aberta e está à frente dos nossos dias. Judas verso 14. Depois veio Lameque, não Lameque de Caim, mas o Lameque, pai de Noé, que profetizou que nas mãos de Noé o mundo seria salvo. E o próprio Noé em si, que pregou, evangelizou durante 120 anos, enquanto construiu a arca, e disse que aconteceria o dilúvio ao final de 120 anos, e aconteceu, e o planeta foi destruído. Então nós temos aí 4 grandes evangelistas, dos 4, 3, Enoque, Lameque e Noé, que foram, além de evangelistas, profetas. Muito bem, a aula de hoje, o dilúvio. Observa Gênesis capítulo 5, verso 32. Aí está fazendo um comentário interessante, que Noé tinha 500 anos quando nasceu quem? Sem, o primeiro filho dele. Está correto o raciocínio? Gênesis capítulo 7, verso 11, afirma que ele tinha 600 anos quando estourou o dilúvio. Confirma? Isso, Então, se ele tinha 500 anos quando ele teve a 100, esse primogênito que entraria na arca, significa que ele começou a pregar 20 anos antes do menino nascer. Antes de 100 nascer, 20 anos antes, ele começou a pregar. Porque Gênesis capítulo 7, verso 11, está dizendo que ele tinha 600 anos quando entrou na arca. Ele pregou esse trecho, e os seus dias serão 120. Serão 120 anos. Então eu só mostrei essa referência com 100 para a gente observar que 100 nem tinha nascido quando Noé pregou que o mundo ia acabar. 20 anos antes de 100 nascer, Noé já estava pregando que o mundo ia acabar. E coincidentemente, Sem, Cão e Jafé, esses 3 filhos, com idade aproximada de 1 ano um pelo outro, diferença de 1 ano pelo outro, foram os 3 que entraram na arca. Antes deles e depois deles, ninguém, nem parente próximo nem distante. No caso, assim, não sei se vai falar isso, mas no caso, os seres humanos que moravam lá debaixo. Sim, não, vamos comentar assim. Não, todo mundo é ser humano. Você quer falar de raças evoluídas. Tá, vamos tratar disso mais tarde, dentro dessa aula ainda.
ficou claro aqui sobre essa questão da idade. Então Noé tinha 480 anos quando Deus falou com ele, quando Deus convidou ele para ser um evangelista e um profeta e começar o início da arca. Quando ele começou a construir a arca, ele tinha 480 anos de idade. Quando ele completou 500 anos, nasceu então Sem, que é o que nós comentamos aí agora, de Gênesis capítulo 5, verso 32. Com relação à data do dilúvio, nós temos diversos estudiosos que escreveram muitas matérias bacanas, baseado nas cronologias bíblicas. E de um modo geral, todos os estudos que eu já fiz sobre isso, nós conseguimos chegar, baseado nessas informações desses estudiosos, que o dilúvio teria acontecido 1650 anos após a queda de Adão. Então, 1650 anos menos 4.000 anos, nós vamos chegar a 2.350. E com relação aos dias e datas, tem preciso na Bíblia, não precisa de ir longe. A única diferença que tem é o calendário, que é hebraico. Quando fala na Bíblia, então, que caiu tal coisa no primeiro mês do calendário hebraico, abril. Então é só fazer a relação e a gente consegue trazer para o nosso calendário e saber direitinho de que está se tratando. É o que nós vamos fazer agora. Então, 4.000 anos menos 1.650, nós temos 2.350. Antes de mergulhar nas datas, vamos comentar outra coisa interessante aqui. O planeta Terra hoje tem 4,54 bilhões de anos. Tem só 4.369 anos. Quer pegar 2.350 mais 2019, somar? Nós temos 4.369 anos que aconteceu o dilúvio. Nós estamos vendo que, pela idade do planeta Terra, pela idade que viveram nossos pais na eternidade, o planeta Terra é muito antigo e tem muito mais história para ser contada que nós não temos revelado. E o que não está revelado não nos pertence, deixa quieto para lá. Mas dentro do que está revelado, que nós temos estudado, temos evidências científicas e evidências teológicas, bíblicas, que nós temos conseguido dialogar muita coisa bacana para entender muita coisa que normalmente não se entendem de um modo geral. E isso não deixa de causar um certo desconforto, porque nós temos a vontade de conhecer mais, de aprofundar, de mergulhar, e isso é uma coisa individual de cada um. Todo mundo quer aprofundar no conhecimento sagrado. E quanto mais a gente aprofunda no conhecimento, mais a gente amadurece e melhor a gente toma decisões na nossa vida. Ninguém quer ficar estacionado com aquilo que conhece, quer conhecer mais. E a Bíblia é uma fonte inesgotável que, inclusive, no reino eterno nós vamos continuar estudando a palavra de Deus eternamente. Isso é uma coisa bacana. Então, se lá eu já vou continuar estudando a eternidade, por que eu não vou abrir a minha mente para poder entender já o que eu tenho hoje na mão aqui, revelado? E se está revelado, está aqui dentro, é para nós e os nossos filhos. Não vai faltar os livros que está falando. Não vai, com certeza. Vamos começar a fazer uma pincelada no dilúvio, então. Gênesis 8, de 1 a 5. E no capítulo 7, verso 11 e 12, nós temos aí uma informação que choveu 40 dias ininterrupto. 40 dias e 40 noites sobre a face da terra. Choveu 40 dias e ele passou 150 dias debaixo d'água. No ano 600 da vinda de Noé. É a data que estourou o dilúvio. Isso. Então, no ano 600 da vida de Noé. Então, 600 da vida de Noé, mas aí fala a data. 17 do dia do mês romperam. Do 17 do segundo mês. Do segundo mês. Do segundo mês. Então, o primeiro mês, abril. Segundo mês, março. Maio. Maio. Então foi no dia 17 de maio que estourou o dilúvio. Aí o texto que eu citei, choveu 40 dias e 40 noites. Ininterruptas. E aí você vai ver dentro do contexto que o planeta passou 150 dias sem ter uma ponta de terra para fora d'água. Totalmente coberto durante 150 dias. Aí o texto bíblico agora vai ampliar para nós o que aconteceu dentro desse percurso. Olha aí, por exemplo, no verso 4. Não está dizendo que no dia 17 do sétimo mês ela encalhou no Ararat?
no dia, isso mesmo. Correto? Isso. Então, aí nós estamos falando agora do mês de outubro. 40 dias. 40 dias de chuva. Isso. Choveu 40 dias sem parar. Aí o planeta passou 150 dias debaixo d'água. E aí está dizendo agora que lá no dia 17 de outubro, ela encalhou no Ararat. Que começou as águas baixar. E outro detalhe, capítulo 8, verso 1, está falando uma coisa muito curiosa, que Deus mandou um vento, depois do aguaceiro todo, dos 150 dias, mandou um vento, e esse vento, estão vendo um vento planetário, porque o planeta todo ficou parecendo aquele Gênesis lá do começo, o bolão de terra dentro de um bloco d'água, dentro de uma bolha d'água, não tinha uma ponta de terra de fora. Aí Deus passa um vento em cima do planeta, e aí começa a água a baixar, o processo de surgir a terra de novo, naturalmente. Verso 6 ao verso 9 do capítulo 8, mais 40 dias depois que ela encalhou no Ararat, Deus solta 2 passarinhos, um em seguida do outro. Soltou um corvo, depois soltou a pombinha. Os 2 voltaram para trás porque não achou onde assentar. Ou seja, não tinha como. A arca estava encalhada no Ararat, estacionou ali. O que tinha de terra ainda estava submerso. O barco é porque era extremamente pesado. Pesava quase 50 mil toneladas carregado. Era um gigantesco. Nós estamos falando de um barco que também tinha 24 metros de largura e 18 de altura. E tinha uma cobertura lá em cima, coisa muito bacana, que nós vamos ver sobre essa cobertura aí também. E ele tinha quase 50 mil toneladas carregadas. Uma arca de Noé. Foi feito para salvar aquela geração. Se todos daquela época quisessem entrar nessa arca, comportaria todo mundo lá dentro? Não. Ela não foi feita para a geração, porque a geração, Deus onisciente, sabia que a geração não ia querer nada com isso. Infelizmente, pelo conhecimento divino da geração que tinha, ele foi feito para carregar bicho. E a família de Noé. Ninguém deu atenção durante 120 anos no que foi dito. Ele foi adaptado para carregar o que ele carregou. Infelizmente, em relação à construção da arca, Noé preparou ela, orientada por Deus, para carregar bicho. Para carregar o que carregou. Se a população tivesse dado atenção, teria Deus orientado na construção de uma frota de arcas para salvar quantos fossem precisos. Mas não foi necessário, porque a apostasia era absoluta. Tanto que nem os filhos anteriores a Sem e posteriores a Jafé, ninguém entrou, não teve mais parente nenhum. Então é lamentável, é uma história lamentável que o relato bíblico registrou. É igual o caso de Sodoma e Gomorra, nem a presença dos anjos não fez o povo recuar. A mulher de Ló ficou olhando para trás. Ficou, e a turma que andou para frente também não ficou muito bom na fita, né? O próprio Ló, as filhas mais tarde, deu um problema danado, né? Mas tudo bem, mas acredito até a condição deles ter arrependido e se salvar. Arrependido de seus erros, e evidentemente, como todos nós temos os nossos erros, né? Para conviver e superar, temos a vida toda para superar, né? Mas agora no caso do dilúvio foi uma fatalidade, porque não teve jeito, não teve meio. No caso de Ló e das filhas dele, pelo menos eles saíram e conseguiram sobreviver. Noé também, quando saiu, nós vimos que ele entrou no alcoolismo, ele ficou bêbado lá, então ele já tinha esse probleminha. Isso não foi do dia para a noite. Então, e era um problema que ele conviveu com ele, com certeza, e Deus ajudou ele a superar. E foi um grande homem. Todos nós, na realidade, somos mortais, somos pecadores e convivemos com os nossos problemas o tempo todo. Noé saiu da arca convivendo com deles, Ló saiu de Sodoma e Gomorra convivendo com os deles, as filhas dele a mesma coisa. E o mais curioso é que os problemas que Ló e as filhas tiveram mais tarde foram característicos dos problemas que realmente enfrentavam naquela civilização sodomita. Coisa mais interessante. Mas Deus estava disposto a salvar, como está disposto a salvar todos nós hoje, a mesma coisa. Agora, o duro é o indivíduo entrar na mentira que Satanás ensinou, que ser santo é obra de mérito pessoal. Isso jamais foi. Santo não é porque você deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, não. É porque você aceita pertencer a Deus.
Aí você se torna santo porque você é propriedade divina. Agora, quando você põe na cabeça que ser santo é mérito pessoal seu, aí você fica numa condição que você nunca vai poder entrar no céu. Você fica indigno até para entrar dentro da igreja. E não tem um só na face da terra nessa condição. Nunca teve, a exceção de um único, o Filho de Deus. Então nós precisamos entender sobre isso, porque senão a gente vai perder o entendimento do que é salvação. Então Gênesis capítulo 8, versos 6 e 9, nós vimos que 40 dias depois que encalhou no Ararat, ele solta 2 passarinhos, o corvo e a pombinha. E em Gênesis, no capítulo 8, o verso de 10 a 11, comenta que depois desses 40 dias, que ele soltou os 2 passarinhos, ele esperou mais 7 dias e soltou de novo a pombinha. Só que aí dessa vez, ela trouxe uma folhinha de oliveira. Isso é muito curioso. De oliveira verde. Irmãos, a oliveira é a planta da qual é extraído o azeite. O azeite de oliva, o qual é óleo que é usado na Bíblia Sagrada para representar o Espírito Santo. Então a gente vê aqui agora, quando o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, essa mesma representação surgindo aqui pela folhinha verde de oliveira, novamente, depois de 7 dias. E nós vamos ver outras aplicações mais interessantes sobre isso aqui também, porque nós vamos pontuar essas datas aqui, vocês vão ver que coisa mais curiosa, que o mesmo dia que Noé desceu da arca, Jesus também foi assunto aos céus. E uma semana depois o Espírito Santo desceu. Então são curiosidades muito bacanas que tem dentro da Bíblia Sagrada, que nos relaciona a esses fatos proféticos e escatológicos, e ajuda a gente a prestar atenção em alguns detalhes mais curiosos ainda. Gênesis capítulo 8, verso 13, está dizendo que no ano 601, no primeiro dia do primeiro mês, ele tirou a cobertura da arca. Então 601, nós estamos falando de um ano, no ano da frente. Então é 2349. Correto? E o primeiro mês, a data que aconteceu isso aqui, nós estamos falando de quê? Qual o primeiro mês? Abril. Abril. Em que dia? 1º de abril. Coincidentemente, né, pelo mundo afora por aí, é o dia da mentira. Josiel. Então, 1º de abril, ele tirou a cobertura da arca. A arca está lá encalhada no Ararat. Verso 14 do capítulo 8 de Gênesis, diz que no dia 27 do segundo mês, maio, ele saiu da arca. Estava tudo seco e eles desceram da arca. Ou seja, se estourou o dilúvio em 17 de maio de 2350 e foi até o dia 27, quantos dias durou? Um ano. Então, e daí, essa semana a mais que eles ficarem lá dentro, vai ter um somatório bacana para nós. Porque uma semana depois que Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo desceu lá no Pentecostes. Uma relação muito bacana sobre essas datas. Você queria comentar alguma coisa, Edmilson? Não, só a respeito do que o irmão falou, a respeito do que se tivesse, as pessoas tivessem se convertido, teria a arca teria espaço? Lembra que eu comentei? Se tivesse convertido, o que eu comentei? Uma frota de arca. Não teria frota de arca, não teria acontecido o dilúvio, correto? Começa bem colocado o que você fez. Se o povo tivesse convertido, não precisava de dilúvio. Começa por aí. Correto. Caso a proporção fosse grande de pessoas que se convertessem e outros que não ia ter jeito, ia ter que dizimar com o dilúvio, faria uma frota de arca se precisasse. Correto. Mas bastou uma arca para carregar bicho e ter um lugarzinho para a família de Noé, foi o suficiente para resolver o problema desse planeta naquela ocasião. A Bíblia nos faz entender que Deus nunca trabalha com grande quantidade, entendeu? Mas me leva a pensar o seguinte, que será que no meio dessa multidão, anteriormente, Deus não teria pessoas que serviam a Deus também, como a gente vê que antes de Noé existiram 3 pessoas que começaram a falar o nome de Deus. Eles morreram. 4.
4 pessoas, correto. Já tinha morrido quando aconteceu o dilúvio. Exato. Então eu creio que Deus, para que as pessoas não passassem por isso, Deus tomou para si, para que justamente porque viu que não ia chegar a essa idade que Noé chegou. Então eu creio que Deus tomou para si. Você lembra que Jesus falou, eu já comentei isso aqui algumas vezes, tem muita coisa que eu gostaria de falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Vai falar disso. As pessoas que podem suportar, Deus ainda habilita elas e prepara elas para suportar e, além de tudo, ainda ser usado como instrumento nas suas mãos para fazer o trabalho, para cumprir com a missão. Porque Deus confiou essa missão são a pessoas como nós. Assim foi Noé, os anteriores a ele, posteriores a ele, descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, até os nossos dias. Isso não mudou nada. Jesus falou que naquele dia vai ter muito choro e ranger de dentes. Muita gente não está preparado para aguentar ainda, dentro da igreja, a verdade. Para aguentar o que está informado dentro da Bíblia. Vocês imaginam para aguentar o que nós vamos estar assistindo do que Jesus falou que as pessoas vão desmaiar de terror. Esses que vão desmaiar ainda vai aguentar, porque eles vão estar desmaiando. Os que morrer. Mas muitos terão que ser conduzidos ao descanso antes, porque eles não têm a menor condição de aguentar. Por isso que debaixo da graça de Deus, muitos vão encerrar a carreira antes desse período, porque eles não têm a menor condição de entender, porque travou a mente, não quer abrir a mente para entender. E quem trava a mente, não abre a mente para entender, é lógico, ele vai ser julgado dentro da luz que ele recebeu. Descansa em paz, tudo tranquilo, né? Isso pertence à misericórdia de Deus, das pessoas descansar para não precisar de aguentar certos assuntos. E muito menos certas evidências que eles estavam enfrentando, certos fatos, como Jesus colocou, da pessoa desmaiar de terror. Então isso é um fato. Agora, nós temos estudado a Bíblia para poder, evidentemente, amanhã, quando acontecer essas coisas, nós podemos estar ajudando outras pessoas a entender melhor os assuntos tratados dentro da Bíblia, que no tempo normal as pessoas não estavam querendo entender, ou não estavam querendo aceitar. Mas está aí. O assim diz o Senhor, assim está escrito. Eu vou fazer um paralelo aqui com relação ao dilúvio, muito interessante, antes de eu ir aqui para o quadro. Veja que a Páscoa judaica, que celebrava a libertação dos hebreus do cativeiro egípcio, lá no livro de Levítico, no capítulo 23, trata desse contexto, diz que ela deveria ser celebrada no dia 14 de abril, na passagem do pôr do sol de 14 para 15, no dia 15 então já eram as primícias. Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa, ele foi oferecido como cordeiro pascal, ele fez a Santa Ceia mostrando que esse é meu corpo, substituiu o cordeiro por ele mesmo, de forma cerimonial, ele apresentando para os discípulos. Ele passou 3 dias na sepultura, então 14, 15, 16, 17. Aí a Bíblia conta que ele ficou mais quantos dias na terra? 40 dias. Nós chegamos então ao dia 27 de maio, o mesmo dia que Noé desceu da arca. E lembra da história da pombinha? 40 dias depois que ela encalhou no Aranate, foi soltado um corvo e uma pombinha, eles voltaram para trás. 40 dias. E mais 7 dias soltaram a pombinha de novo e ela trouxe a folhinha de oliveira verde no bico. Então é uma mensagem muito bacana, entrelaçada com relação ao único fim do mundo que nós conhecemos, que é no caso o dilúvio, registrado na Bíblia, com relação ao ministério de Cristo também. Então, ele foi embora, dizendo que o Espírito Santo chegaria, e ele chegou 7 dias depois também, como essa pombinha que trouxe a folhinha da oliveira. Só que ele trouxe a chuva lá no Pentecostes, ele trouxe a chuva temporã, enchendo a igreja de poder para fazer o evangelismo necessário para que ele possa voltar e recolher todo mundo. Nós vamos para o quadro agora observar uma síntese do que nós já estudamos. Então vamos observar aqui ocorrências do dilúvio, texto, data e ocorrência.
Gênesis 7:11 falou que em 17 de maio do ano 2350 a.C., iniciaram as chuvas, em cima do que nós já estudamos, e chegamos nessa conclusão aqui, dentro do contexto bíblico. Em Gênesis 7:12, 40 dias ininterruptos de chuva. Depois, Gênesis capítulo 8, verso 4, vimos que no dia 17 de outubro desse mesmo ano, 2350, ela encalhou no Ararat. Depois, no Gênesis capítulo 7, verso 24, foi 150 dias o planeta submerso, todo debaixo d'água. Gênesis capítulo 8, verso 6 ao 9, com 40 dias que a arca estava encalhada no Ararat, ele soltou 2 aves. Isso aconteceu no dia 27 de novembro do ano 2350 a.C. No capítulo 8 ainda, de Gênesis, verso 10 a 11, fala em mais 7 dias, quando ele então soltou a pombinha e ela trouxe a folhinha de oliveira no bico. Isso aconteceu no dia 4 de dezembro do ano 2350 a.C. Aqui nesse período, ele tirou a cobertura do barco. Em Gênesis capítulo 8, verso 14 ao 16, 27 de maio de 2349, foi o dia que eles desceram da arca. E aqui eu fiz uma comparação com a Páscoa, né? No dia 14 de abril celebrava a Páscoa. 14 de abril do ano 31, Cristo morreu. Passou 3 dias na sepultura, dia 17 de abril. Mais 40 dias que ele ficou na terra, 27 de maio do ano 31. Mais uma semana, o Pentecostes aconteceu. Então nós estamos falando aí de 1 ano e 10 dias, desde que estourou o dilúvio até o dia que eles desceram da arca. E 1 ano e 17 dias se considerar uma semana a mais que eles ficaram dentro da arca, aguardando a chuva. Algumas curiosidades que nós deveríamos comentar aqui agora para fechar. O complexo de Gizé, no Egito, aquelas 3 pirâmides, a do meio, aquela maior, chama Quéops, eles têm comprovadamente 2.700 anos que foram construídos. Existe prova incontestável. Então nós estamos falando de 2.700 para 2.350, nós estamos falando de 350 anos de diferença de idade. Ou seja, 350 anos tinha de construir daquelas pirâmides quando estourou o dilúvio. Dos 3 grupos citados aí em Gênesis 6, verso 4, nenhum dos 3 conseguiam construir aquelas pirâmides. Então, as pirâmides que tem ali é uma evidência já de grupos mais evoluídos ainda. Isso nos remonta para Apocalipse 12, verso 12, de seres que moram debaixo do mar, e que dilúvio a mais, dilúvio a menos, não ia fazer diferença, porque já tem tecnologia para isso, e não foi eu que escrevi, está citado, Apocalipse 12, verso 12. Apocalipse 5, verso 13 também está tratando de seres que moram debaixo da terra, debaixo d'água, etc. E Filipenses 2,10, que fala de seres que moram debaixo da terra. Agora, debaixo da terra tinha que dar no pé, porque o planeta Terra todinho ia ficar submerso. Então ali não ia ter condição nenhuma de sobrevivência quem, por acaso, estivesse morando de forma intraterrena. Agora, quem estivesse morando no fundo do mar, né, certamente não ia ter muito problema. Eu sou mergulhador, já mergulhei debaixo de grandes ventanias, em lagos grandes, e estando lá embaixo, você não nota nada lá em cima. Está tudo certinho, está tudo normal. Agora, quando você sai da superfície, é que vê a situação que está, as embarcações, etc. Mas lá embaixo está tudo tranquilo. Fica tudo sem muito problema. Porque na realidade a chuva está caindo, o nível da água está subindo e estragando tudo que tem para lá. Movimento, ventania está estragando tudo que tem na face da terra. É o que o tsunami faz, é que as ondas fazem. Não, mas lá embaixo está tranquilo. Então, o que nós estamos dizendo aí? Uma terra que tem 4,53 bilhões de anos,
Somente 4.369 anos que aconteceu o dilúvio, que é uma coisa bem jovenzinha, bem aqui pertinho. E um planeta que há 2,7 milhões de anos atrás começou glaciações, transtornos, etc., né? Que o dilúvio foi a maior das tragédias sobre a face da Terra, aqui liquidou com a descendência de Adão a partir do jardim, tanto os que pecou antes quanto os que pecaram depois deles, esses que não estavam ainda evoluídos o suficiente para poder sair do planeta ou sair do dilúvio. Então, esses que não tinham condição, evolução, conhecimento tecnológico e científico para se livrar do dilúvio, esses pereceram com o dilúvio. Tanto os valentes da antiguidade comentados ali, que são aqueles descendentes de Adão e Eva próximos do pecado dele, que pecou pouco antes dele, que não estavam tão evoluídos quanto, mas com certeza, quando nós vimos esses textos que eu acabei de citar, de Apocalipse e Filipenses, nós estamos vendo aí que existia tecnologia mais avançada, seres que moravam em lugares que tinham condição de evitar o dilúvio. Agora, dos descendentes que não teve como evitar o dilúvio, nós estamos falando desses três grupos, dos valentes da eternidade, citado aí em Gênesis 6,4, filhos de Deus e filhos dos homens, esses só restaram 4 casais, que evidentemente estava bem misturado com esses 3 grupos. E esses 4 casais repovoaram a face da terra. No caso, esses casais que foram descendentes de 4 mil e poucos. Os que tinham tecnologia. Dos 3. Ao que tudo indica, esses que estavam mais avançados, os construtores das pirâmides, para frente ou para trás, né? Desses ali, com esse nível de tecnologia para frente, inclusive, vamos respeitar. Os que construíram aquelas pirâmides ali, meus irmãos, nós não temos equipamento para fazer nenhum corte daquela precisão em pedras daquele tamanho. Nós não temos transporte para transportar e acomodar com a perfeição e com a precisão com que foi colocado aquelas pedras ali. Você tem os grandes caminhões aí, bulk, que pega, mas será que vai ter condição de carregar um bloco daquele sem danificar? E a altura? E a altura, colocar naquelas alturas, não tem nenhum arranha-céu até hoje no planeta Terra que tem o nível de inclinação que tem aquelas pirâmides. Nenhum arranha-céu no planeta Terra. Todos os móveis que foi colocado lá dentro, nenhum sai pelas portas, foi colocado por cima. Nós estamos falando de indivíduos, está aí um testemunho para nós, que aguentou o dilúvio, sobreviveu ao dilúvio, e não tem ninguém até hoje no planeta Terra, desses descendentes de Adão, que pecou de 4 mil anos para cá, ou pouco antes de 4 mil anos, que tenha condição de fazer pirâmides. E nós sabemos que pelo Apocalipse, a cidade santa é piramidal. O que eles tentaram fazer lá na Torre de Babel, que nós estaremos estudando na próxima aula, também é uma cidade em forma de torre, é piramidal. Então, evidentemente, estava tendo alguma influência maligna, tentando, de culturas mais avançadas, mas das trevas, tentando formar rebelde ali para trazer encrenca. E aí foi aonde que Deus desceu, juntamente com o Espírito Santo e com o Filho, para impedir o avanço da Torre de Babel. Nós estaremos estudando na próxima aula. Mas é muito sério esse assunto. Só para passar a régua no contexto do dilúvio, quando Noé desceu da arca, e que ele amava a Deus, amava a sua família, ele lutou com os seus problemas e conseguiu vencer com certeza, como todos nós também. Justamente para não ficar aquela ideia de super-homem dos personagens da Bíblia, que não tem isso. O Sansão, que foi, vamos dizer, um super-homem, todo mundo conhece a história dele. Bastou uma coitadinha de uma mulher para levar ele para o chão. Então, essa é a minha e a sua história. Nós somos seres mortais e é esse tipo de ser que Deus convidou para evangelizar o mundo e preparar esse planeta para a breve volta de Cristo. São pessoas comuns como eu e você. Quero que fique bem claro essa imagem
da palavra de Deus. Aqueles que andaram com Jesus, Pedro, daí a poucas horas que Cristo profetizou sobre ele, foi lá traí-lo. Mas depois se tornou um grande homem. E quantos têm registros? Paulo tem registros desagradáveis de conduta dele na igreja. Pedro também tem. Paulo inclusive chegou a falar: o bem que eu quero fazer, se eu não faço; o mal que eu não quero fazer, se eu faço, porque o pecado habita em mim. Maldito ou quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso é para ficar claro, irmãos, que são pessoas comuns como eu e você, que Deus convida para que nós aceitemos Ele pegar a gente e transformar num barro mole, para transformar a gente num vaso bonito, para Ele colocar o óleo do Espírito Santo dentro e nos habilitar para cumprir com a missão que Ele tem confiado a cada um de nós. Amém. É para isso. E para finalizar, esses filhos de Noé repovoaram a face da terra. Sem, por exemplo, se observar a genealogia de Sem, ele povoou o Oriente Médio, de um modo geral. De Elão, os elamitas; de Assur, os assírios; de Arfaxade saiu os hebreus, Acádios, caldeus, Ur e até os edomitas; de Lud, os lídios; e de Arã, os sírios e arameus. Cão, olhando para Cush, saiu os egípcios, complementado também por Misraim, também os egípcios; Put, os líbios; e Canaã, os cananeus. Jafé é o resto do planeta Terra, todinho. Se a gente pegar Gomer, nós vamos chegar nos hiperboreus, celtas, cimbros, Europa Central, França, Itália, parte da Itália, Ilhas Britânicas e a Espanha. Só de Gomer. De Magog, nós temos os sumérios, citas e russos. Norte da África, norte da Ásia, a Ásia, a China e o Japão. De Madal, nós temos os medos e persas. De Javá, nós temos gregos e Troia. De Tubal, nós temos basicamente os russos. Mesque também completou a população russa. E Tiras, os trácios. Território da Macedônia, próximo da Bulgária. Meus amados, que Deus abençoe a mim e a você, que a lição que nós aprendemos sobre o dilúvio, sobre essa maior catástrofe registrada na Bíblia Sagrada sobre o nosso planeta, que ela realmente nos ilustre na nossa conduta diária a ideia de que nós precisamos conhecer e conviver bem com a palavra de Deus para poder não só ensinar, mas como viver o que o Senhor pretende de cada um de nós, para que possamos cumprir com a missão que Ele tem nos confiado. Vamos ficar de pé, encerrarmos o coração? Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela orientação da Tua Palavra, e especialmente, Senhor, por nos preparar com a Tua Palavra, não só para praticar, mas para ensinar aqueles que nos servem. Amém, Senhor. Dirija as nossas vidas, proteja-nos e guarde-nos, santifica-nos na Tua Palavra, que a Tua Palavra é a verdade. E prepare-nos para o Teu reino. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.